mensagem que Deus mandou eu ministrar hoje aqui para a igreja se encontra no livro de Abacuque 2:3. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz: ainda não chegou o tempo certo para que a promessa se cumpra. Porém, ela chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Aqui está a visão, mas eu substituo também, porque em algumas versões fala da promessa. Ainda não chegou o tempo certo para que a promessa se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere. Ainda que pareça demorar, pois a promessa virá no momento exato. Amém? Amém. Então Amém. Deus ministrou no meu coração, para dar essa saudação aqui aos irmãos hoje, falando que a promessa de Deus na vida de cada um que chegou aqui nesta noite não vai ficar apenas da lembrança. Ela vai ser cumprida. Ela você vai viver essa promessa. E ela vai se realizar, vai ser realidade na vida de cada um aqui. Olhe, mesmo que pareça que demore, a promessa de Deus se cumprirá no tempo certo. Ela não ficará no esquecimento. E Deus me ministrou também no coração com esse versículo, me veio a memória sobre Davi. Porque Davi, ele foi esquecido. Ele foi esquecido pelo pai, ele foi esquecido pelos irmãos, ele foi esquecido o rei Saul, né? Mas esse esquecimento não foi impedimento para que Deus cumprisse na vida dele a promessa que ele tinha na vida de Davi. A terra, ela teve que se alinhar ao que o céu já tinha decretado sobre a vida dele. Amém. E Deus, ele fala hoje à igreja que a terra que ia se alinhar ao que o céu já tinha decretado sobre a sua vida, mas vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Olha, antes de Deus entregar o trono a Davi, primeiramente ele tratou com Davi. Ele não entregou assim o trono de mãos beijadas, você vai ser o rei, não. Ele tratou. Olha, Davi, ele foi moldado, ele foi tratado, ele foi escondido, ele foi testado por Deus. Porque a promessa exige uma estrutura, meu irmão, uma estrutura interna. Começa da parte interna, para depois ir para o exterior. Ele não entrega tronos quem ainda pensa como pastor de ovelhas, não. Olha aí, ele transforma o interior antes de manter o exterior. O coração precisa crescer para sustentar a promessa. Aleluia. Deus trata a mente e o caráter antes de lhe dar um destino. Tá certo? Olhe, Deus, ele não dá reino, não entrega promessas nas nossas vidas há pessoas que ainda têm pensamentos de escravo. Que está ali, que pensa, crentes que vivem presos ao passado, com medo do futuro. Então Deus, ele quer dizer aqui hoje, se vocês têm alguma promessa de Deus na tua vida, e aí você pensa que está tardando, que está demorando, Deus diz, vai chegar. Agora, porque primeiro eu vou tratar com cada um, para que possa receber essa promessa e poder sustentá-la. Porque, ó irmão, se você não estiver pronto, essa promessa que chega na sua vida, se você não está pronto, essa promessa ela pode se tornar na sua vida problemas e não bênção, porque você pode perder ela. Então Deus, isso é uma verdade muito grande. Se Deus te der uma promessa antes do tempo, antes de tratar com você, você pode colocar tudo a perder. Olha, você poderia já estar vivendo, viu, a promessa? Mas às vezes, irmão, Deus faz a gente voltar a estaca zero. Porque o que te impede ainda não foi quebrado em você, ainda não foi tratado na tua vida.
A promessa ela continua de pé. Deus fala hoje. A promessa continua de pé. Mas o tempo de viver vai depender do teu preparo. Aleluia. Não atrase o que Deus já quer liberar na tua vida, não. Glória a Deus. Deixe Ele tratar hoje o que te impede de você receber a sua bênção amanhã. Aleluia. Olha, no livro de Salmos 78, 65, fala assim, ó. Então o Senhor despertou como do sono, como um valente que grita, dominado pelo vinho. Esse versículo, irmão, quero que vocês entendam e prestem bem atenção, porque Deus quer falar com vocês hoje. Aleluia, Jesus. Esse versículo acontece depois que Israel profanou o que era sagrado. Zombou da presença de Deus. E o inimigo, que eram os filisteus, viu? Parecia que tinha vencido ao capturar a Arca da Aliança, né? Então, eles desprezaram a presença de Deus. Que a Arca da Aliança simbolizava o quê? Era simbolizado, né, pela presença de Deus ali naquele lugar. Era o símbolo da sua presença, do seu direcionamento para aquele povo e da sua glória. Mas o povo começou a tratar a Arca da Aliança como um amuleto, como algo assim mágico, sabe, de forma ritualística, não como reverência. Quando estavam em guerra contra os filisteus, o que foi que o povo falou? Vamos, no 1 Samuel 4, diz, vamos buscar a arca, assim ela nos salvará. Aleluia. Então, mas a motivação deles estava errada. Usaram o que era santo de uma forma leviana, sem arrependimento, sem aliança real com Deus. O resultado disso que foi? O resultado disso foi que Deus permitiu que os filisteus levassem a arca. Foi capturada a arca. Mas sabe por que Deus permitiu? Isso foi um sinal claro de que Ele não compactua com religiosidade vazia. Aleluia, Jesus. Olha, quando a arca foi capturada e os filisteus levaram aquela arca, parecia um fim para eles. E parecia que o inimigo tinha vencido. Parecia que Deus havia se ausentado. Mas Deus se levantou. Deus não se ausentou. Ele se levantou. Ele estava somente em silêncio, porque ele queria tratar o povo de Israel. Olha, e antes de Deus se levantar para guerrear contra os inimigos, ele primeiro se levantou. Sabe para quê? Para corrigir aquele povo. Aleluia, Jesus. E quem foi que, porque profanou, estava profanando dentro da casa? Porque Deus não guerreia por um povo que profana o seu nome. Ele corrige primeiro para depois combater ao teu favor. Aleluia. Olha, a religião virou um costume naquele lugar. Estou terminando, viu, irmão? É só uma saudação. Mas eu tenho que entregar o que Deus me mandou. A religião virou um costume. As pessoas viviam sem temor, sem entrega e sem santidade. Né? Então, assim, a igreja para ser abençoada é muito bom, né? Mas sem desejo de transformação não agrada a Deus. Orar apenas quando está em crise ou no desespero também não é uma forma, né, de que agrada a Deus. Fazer campanha só para receber, meus irmãos, é muito bom. A gente quer receber, né, na campanha, mas sem arrependimento real, Deus não recebe. Viver uma vida religiosa também para manter as aparências, não. Deus diz assim não. Assim eu não quero. Eu não divido a minha glória com ninguém. Aleluia. Então, olha, Deus silenciou para aquele povo. Às vezes nós nos sentimos que Deus está silenciado nas nossas vidas, né? Por alguma situação, por alguma coisa que a gente está passando. Meu Deus, onde está o Senhor? Não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Ele está no controle da tua vida. Ele está no silêncio, sabe para quê? Para tratar com você. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, ele permitiu que a arca fosse levada. Para quê? Para que o povo sentisse a falta da presença real de Deus. Aleluia, Jesus. Deus não respondeu. Deus, ele não interveio naquela situação. Permaneceu em silêncio,
como forma de juízo para aquele povo. Não para rejeitar, viu? Mas para despertar aquelas pessoas. Aleluia. Porque quando a gente sente o silêncio de Deus, a gente vai fazer o quê? Vamos buscar Ele, né? Nós despertamos o que está passando. Deus diz, orar, jejuar, me buscar mais. A gente desperta, irmão. Deus, a garganta um pouco mal. Pode botar um pouquinho de água? Deus estava dizendo com isso, sabe o quê? Vocês estão acostumados, né? Com símbolos, com arcas, mas esqueceram de mim. Então, Deus faz o quê? Então Deus retirou a arca deles. Porque eles estavam vendo a arca como um amuleto, né? Então, assim, Deus ele retirou a arca para que sentisse a falta dele. Isso não foi abandono não, viu, irmão? Mas isso foi um ato de correção para aquele povo. Deus ele permitiu a perda para esse povo, viu? A superficialidade da fé. Aleluia. Do povo. Olha, Deus também está exaltando hoje. Porque Deus já está dando uma chave para vocês. Porque Deus, Ele está trabalhando, Deus está nos bastidores, já com a tua promessa preparada para te entregar. Mas não foi entregue ainda, porque Ele tem que tratar. Aleluia, Jesus. Com você, para poder você receber e não perder ela. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E o silêncio de Deus pode parecer assim uma ausência, mas na verdade é um convite, irmão, para o arrependimento. Aleluia. Aleluia. Ele retira o que é superficial das nossas vidas, né? Ele nos limpa, sabe? Para que possamos sentir falta do que é eterno e não somente do que é material. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Ele permite, viu? A ausência, para que desejamos novamente a presença dele. Aleluia, Jesus. Então, irmão, eu vim aqui hoje para dizer, estou terminando. Olhe, se Deus está em silêncio com você, ou se algo que antes era cheio da glória na tua vida parece agora assim um pouco vazio, Deus está te dizendo, volta para mim. Se arrepende, me busca verdadeiramente, me coloca em primeiro lugar na tua vida, no teu coração. Eu quero vir aqui, eu quero reinar no teu coração. Aleluia. O retorno da glória depende do retorno dos corações, viu? O retorno da presença de Deus. A glória de Deus só se retornou a Israel quando houve o quê? Arrependimento daquele povo. Quando Deus limpou eles, quando Deus restaurou. E aí sim, Deus restaurou a aliança. Aleluia, Jesus. Deus não queria a arca apenas no templo, não. Ele queria o trono do coração do povo. Aleluia. Porque Deus, Ele reina nos céus, Ele reina na terra, Ele reina debaixo da água, mas também Ele reina dentro de nós. Aleluia. E muitas vezes nós estamos adormecidos. Esse Deus está adormecido dentro de nós. Deus quer reinar dentro de nós, nos nossos corações. Que Ele venha estar nas nossas vidas em primeiro lugar. Viu? Agora existe um limite, viu? Existe um limite que nem o céu suporta calado. Porque a palavra de Deus diz que Deus se levanta. Se levanta a favor daquele povo. Porque aquele povo, depois de muito tempo, porque com a arca longe, Deus restaurou a arca, trouxe a arca de volta para a vida deles. Porque Ele tratou com eles. Houve arrependimento, houve, sabe assim, entrega verdadeira. O coração daquele povo passou verdadeiramente a ser de Deus. E Deus retornou a arca na vida deles para aquela gente, né? Os israelitas. Olhe, para terminar, Deus, Ele está dizendo hoje que Ele vai despertar. Ele vai despertar, mas Ele vai despertar com zelo. Zelo. Ele não consulta o cenário. Porque Deus, Ele não consulta o cenário. Ele impõe a vontade dele. É a vontade dele que prevalece. Olha, o sono de Deus é paciência. O silêncio de Deus é paciência. O despertar dele também é intervenção nas nossas vidas. Tá certo? O valente é Deus saindo do modo de observar, o modo silencioso, e passa a ativar o modo guerreiro dele. Viu? Aleluia. Deus, depois que Deus viu o povo arrependido, com saudade da sua presença, Ele interveio. Então Deus está esperando
realmente ver essa mudança em você, para ele se levantar e entregar a tua promessa que ele fez nas tuas mãos. Agora você é preparado, irmão. Não queira receber promessa sem estar preparado. Porque você pode perder esta promessa. Você pode botar tudo a perder. É verdade. Olhe, para terminar, olhe, a palavra de Deus diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As promessas, Glória a irmãos, elas Deus. não estão canceladas. Deus hoje, Ele fala que as promessas deles estão aí estão nos bastidores esperando para ser entregue a cada um de vocês. Aleluia. E Deus deseja liberar essas promessas. Ele deseja mover essas promessas na direção de cada um que veio aqui esta noite. Amém. E colocar as promessas nas tuas mãos. Aleluia. Amém? Amém. Mas há uma condição clara que Deus está falando. Há uma condição clara anunciada pelo céu. Se você quiser e me obedecer, então você vai viver o melhor que eu preparei para ti. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus não abençoa desordem. Deus quer tratar, te preparar. Ele entrega nas mãos de quem se alinha com a sua palavra, a promessa dele. Hoje ele está dizendo: alinhe-se. Aleluia. Alinhe-se comigo, obedeça de coração sincero. E você viverá o que eu te prometi. Glória a Deus. Glória a E o Deus. melhor da terra está sendo preparado. Amém. Vai se tornar realidade. Aleluia. E então Eu creio. a promessa na sua vida não ficará apenas na tua lembrança, mas você viverá ela. Aleluia. Aleluia. E eu Glória a quero, Deus. já entreguei o recado e Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Glória a Deus.